Dando continuidade, então, ao estudo da estética realista no Brasil, como foi dito na aula anterior, no Brasil o realismo teve início no ano de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E conforme prometido, eu verifiquei e de fato aquela linha do tempo está correta. O final do realismo brasileiro é mesmo 1893. Então tem aí esse curto espaço e ainda durante esses anos, esses poucos anos, a gente teve uma produção bastante significativa a ponto de termos uma estética realista, mas convivem com o realismo o naturalismo e o parnasianismo. A gente vai ter um momento em que vamos olhar com um pouco mais de atenção para essas estéticas que existiram em concomitância com o realismo e estão, de certa forma, muito relacionadas ao realismo, mas já em linhas gerais, o naturalismo seria uma visão ainda mais cientificista do, da realidade, dos temas que o realismo se propõe a estudar. Então seria o realismo na sua potência máxima, o naturalismo, né? E, e o parnasianismo vai ser a manifestação em poesia do realismo, em que nós vamos ter um culto à forma, à maneira como o poema é produzido, não dando tanta importância para o conteúdo. Então, os aspectos formais da poesia, métrica, rimas, estruturação, a própria cadência e sonoridade na hora da leitura, esses são os aspectos que mais irão ocupar as atenções dos parnasianos. E eles serão muito criticados por isso também. Voltando então ao realismo especificamente, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as correntes de pensamento que fundamentaram o realismo e as características desta estética. E aí, para iniciar essa próxima parte do nosso conteúdo, eu trago uma citação desse teórico literário, o Afrânio Coutinho. Esta citação foi retirada do livro Introdução à Literatura no Brasil, essa edição é de 2001. E aí o Afrânio Coutinho nos diz que o realismo é a tendência literária que procura representar acima de tudo a verdade, isto é, a vida tal como é, utilizando-se para isso da técnica, da documentação e da observação, contrariamente à invenção romântica. Interessado na análise dos caráteres, encara o homem e o mundo objetivamente para interpretar a vida. A estética realista procura atingir a beleza sob os disfarces do comum e do familiar, no ambiente local e na cena contemporânea. Então, aqui a gente tem essa espécie de resumo de tudo aquilo que foi discutido até então nas nossas aulas, em que, contrariamente à perspectiva e à técnica, né, romântica de se produzir e de se pensar arte, a gente vai ter no realismo, porque no romantismo a gente vai ter muito uma visão subjetiva e idealizada das coisas, enquanto a tendência literária realista vai se utilizar da técnica da documentação, então seria uma observação e documentação do que existe no mundo, e muito menos como que
aquela realidade vai, vai ser filtrada pelas minhas lentes e pela minha percepção enquanto artista. E aí, o realismo ele vai estar interessado na análise dos caráteres das pessoas, né? Por isso esse interesse no, em perceber quais são as motivações psicológicas, quais são as intenções por trás de cada uma das ações realizadas durante o desenrolar de uma trama. E vai ser realmente os textos realistas vão encarar esse homem enquanto dentro da ideia das personagens, né? Então vai analisar o homem a partir das personagens como um objeto de estudo, analisando-o objetivamente e a partir da forma como este homem se relaciona com a sociedade, né, com outros homens, o artista romântico vai interpretar a vida, como a vida acontece. Não mais de uma maneira sublime, não mais procurando aquilo que foge ao comum, mas o contrário, vai tentar perceber onde existe beleza e onde existe poesia, entre aspas, no comum, no familiar, no dia a dia, no cotidiano, né? Neste ambiente local e na cena contemporânea, não mais voltando ao passado como faziam os românticos, mas percebendo todas estes pontos dignos de nota e de observação na cena contemporânea. Agora, vamos ver o contexto histórico e de produção na Europa, porque, como eu disse, não existe arte desvinculada do seu momento histórico. Lá na Europa, a gente vai estar vivendo, a gente não, né? Os europeus estarão vivendo a chegada da segunda revolução industrial, que trouxe consigo um processo de urbanização massiva, juntamente com jornadas de trabalho extenuantes e um crescimento desordenado das cidades, além da sujeira proveniente dos resíduos de produção das fábricas. Então, a gente teve a primeira revolução industrial no século anterior, né, no século XVIII, e aí no século XIX, que é quando vai acontecer o realismo, a gente vai ter essa segunda revolução industrial, que vai passar agora por um processo um processo fabril, né? As fábricas estarão a toda, vai ser esse boom do crescimento tecnológico, né? Tecnológico dentro, claro, dessa perspectiva de século XIX, só que em contrapartida, né, tem as benesses desse desenvolvimento, dessa revolução, nem é apenas um desenvolvimento, é uma revolução. A gente tem a contraparte, o outro lado da moeda, que é a precarização desse trabalho. Aqui do lado nós temos a foto de uma linha de produção em uma fábrica europeia de carros. Então a gente vai ter uma fábrica muito grande, pessoas trabalhando em linha de produção, cada uma faz apenas uma parte do processo, não tem mais aquela pessoa que produz um bem do início ao fim, né? Do zero até o acabamento final. Agora cada um faz apenas uma parte, apertar um parafuso, colocar uma peça, né? Fica responsável por colocar uma roda, no caso dos carros. E aí a gente vai ter um processo de urbanização muito grande, muita gente sai da cidade, do campo e vai morar na cidade, né? Nesse movimento que a gente conhece como êxodo rural. Então as pessoas saem do campo e vão para a cidade, mas isso acontece de uma maneira muito desordenada. Então muita gente de uma vez, e as cidades elas não estão
preparadas para receber um fluxo tão grande de pessoas, então isso acaba acarretando uma série de problemas. E as pessoas que estão na cidade trabalhando nessas fábricas trabalham por muitas horas, né? 8, de 8 a 12, 15 horas por dia. Então é muita coisa. E, e além disso tudo, tem esse monte de gente que produz um monte de lixo, né? Lembrem-se, as cidades elas não estavam preparadas, então elas não tinham serviço de saneamento básico, né? Para escoar todos os detritos, né? Fezes, urinas que as pessoas produziam, que as pessoas produzem, e também tem os resíduos de produção das fábricas, então ainda tem todo esse lixo tóxico, esse lixo muito pesado mesmo, é, no sentido de toxicidade, né? Realmente muito, muito pesado, e aí tem esse monte de gente amontoada nessas condições muito difíceis e precárias, trabalhando muito, então era realmente muito difícil, né? Mas tem também o lado, né, bom dessa história, que nós vamos ter um salto tecnológico associado a esse desenvolvimento industrial, que neste momento, nesse século aí, no século XIX, enquanto está acontecendo o realismo, fez surgir uma série de invenções que até hoje são essenciais para a gente. Foi nesse período que surgiram a lâmpada, o rádio e o automóvel movido a gasolina. E essas invenções, que são essenciais até hoje, modificaram a forma de viver das pessoas, né? E até hoje nós somos muito dependentes de muitas dessas invenções que surgiram nesse período, na segunda revolução industrial. Nós temos, nesse período, lá na Europa, a publicação do livro A Origem das Espécies, que é de 1859, de Charles Darwin, em que ele apresenta a teoria evolucionista, e essa teoria evolucionista influenciou diversas áreas do saber, inclusive a literatura. Então a gente vai ver de que maneira que esse pensamento darwiniano ele vai aparecer na literatura. E em que literatura? Literatura realista, que foi quando tudo isso aconteceu. Então são realmente mudanças muito profundas, né? Essa sociedade na qual vivemos hoje é fruto dessa sociedade e a gente vive muitos reflexos de tudo que aconteceu nesse momento até hoje. As 2 décadas de vigência do realismo e do seu desenvolvimento máximo, como eu disse, o naturalismo, foi um período conturbado e de grandes transformações na sociedade brasileira. Agora vamos ver como era o contexto de produção, o contexto histórico e de produção no Brasil. Essas grandes transformações aconteceram na política e na economia. Entre os fatos mais importantes estão a abolição da escravatura em 1888. Então, a gente viu que lá no romantismo tinha poesia condoreira, né, que era uma poesia engajada, de forte cunho abolicionista, e a abolição acontece, a abolição dos povos escravizados, acontece em 1888, quando está acontecendo o realismo. Nós temos a proclamação da República, né? O Brasil torna-se uma república em 1889, e teremos também a abertura das primeiras faculdades de direito no Brasil. Até então, os filhos das famílias mais abastadas, que não tinham sido, né, direcionados para a igreja, iam estudar na Europa, né? Basicamente em Portugal, né? Inclusive, a Universidade de Coimbra, que foi onde eu fiz parte do meu doutorado, tem
a faculdade de Direito lá, ela é uma das maiores, mais antigas, e se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir em Coimbra, na Universidade de Coimbra, vocês vão perceber que a faculdade de Direito, ela tá assim na frente, ela é de frente assim para o portão de entrada. É muito grande, é claro, o campus é imenso. E aí ela tá bem na frente. Então, quando você entra, se você andar em linha reta, você chega na faculdade de Direito, porque ela é mais antiga. E aí todas as outras que foram nascendo nos arredores, foram meio que indo para os lados da rua, então fica uma espécie de corredor gigante, né? Um corredor gigante, em que as faculdades de medicina, de letras, etc. e tal, estão ladeando este grande corredor, essa grande avenida, e vai dar de frente para a faculdade de Direito, lá na Universidade de Coimbra, para onde muitos dos brasileiros iam estudar. Muitos dos brasileiros ricos, obviamente, iam estudar. Só que, durante o século XVIII, XIX, a gente vai ter a abertura dessas primeiras faculdades de Direito, e estas faculdades de Direito serão responsáveis pela entrada do pensamento positivista no país. O positivismo, ele foi fundado pelo sociólogo Augusto Comte, e aí tem uma imagem dele aí, e nós vamos ver de que maneira que também o positivismo, além do darwinismo, vão influenciar nesta produção literária brasileira, porque afinal de contas a aula de hoje é sobre as correntes filosóficas, as correntes de pensamento, dentre elas o positivismo e o darwinismo, como que essas correntes embasaram a estética, como ela aparece na estética realista. Ok, então as correntes de pensamento. Haveria espaço para uma literatura romântica, uma literatura idealizada, uma literatura muito subjetiva e derramada em um mundo onde operários trabalhavam quase 16 horas diárias, crianças ficavam confinadas em fábricas e não frequentavam escolas, multidões passavam fome, e a ciência, a tecnologia e a sociologia avançavam a passos largos, haveria espaço em que a realidade material era péssima e nós tínhamos a ciência, a tecnologia e a sociologia, né? Essa forma de ler a realidade, a sociedade de uma maneira crítica. Ela estava avançando muito. Então, teria espaço para uma literatura romântica, uma literatura idealizada, uma literatura que fugia daquilo que era real e necessário. O realismo, então, foi um movimento de crítica à sociedade, porque olha o que a gente estava vivendo. Sobretudo a sociedade burguesa. Agora a gente vai conhecer algumas das correntes que ocuparam a cabeça dos grandes pensadores da segunda metade do século XIX. Então, nós teremos a corrente naturalista. Nesse pensamento, né, dos grandes pensadores que influenciaram a estética realista, a gente destaca Marx, com esse olhar sobre a sociedade burguesa, a sociedade de classe, as lutas de classe, né? O movimento do proletariado. A gente vai ter Freud, que é o pai da psicanálise, que vai revolucionar. Todos os três foram revolucionários, cada um à sua forma, e os três datam, né, século XIX. Freud, que vai olhar para o ser humano de uma maneira mais psicológica, psicanalítica mesmo, né? Descoberta do inconsciente revolucionária para a forma de se compreender o humano, as suas motivações e como que ele se relaciona consigo mesmo e, por consequência, com os outros seres humanos. E, por fim,
Nós temos Charles Darwin com a sua teoria da evolução, que vai ser um ataque ou uma grande responsável pela modificação de como se enxerga a origem das espécies e, por consequência, da espécie humana, tirando aí dessa equação a mão divina. Né? Então vai ser um olhar aí bastante científico para o surgimento do humano. Então aqui a gente vai ter um Darwin, uma transformação, uma modificação de como o homem surgiu, de Freud, uma modificação de quais são as motivações psicanalíticas, psicológicas internas que motivam a ação humana, e Marx, as relações em sociedade, as relações do trabalho e a organização em classe das sociedades. Então, essa corrente naturalista, quer dizer que vai enxergar a natureza do humano, vai lançar luz sobre aquilo que acontece, de como surgimos, de como nos relacionamos e de como nos constituímos enquanto sujeito. Isso aí vai ser as bases para a sociedade do século XIX e, por consequência, do século XX e do século XXI também, que essas correntes até hoje influenciam a forma como nós lemos a realidade e a nós mesmos. Primeiro, então, é o marxismo, e aí ele vai trazer essa ideia da luta de classes. Vimos que o romantismo foi um movimento que valorizou o nacionalismo. E aí vocês viram isso muito em Iracema. Contra essa tendência, foi publicado em 1848 o Manifesto Comunista dos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. E esse manifesto proclamava: operários do mundo todo, univos. Então, segundo essa nova visão, a classe operária deveria se perceber como internacional, de modo a promover uma revolução mundial e não apenas local. Então, Marx e Engels vão escrever esse manifesto comunista porque vai ser olhada a sociedade, essa sociedade bastante injusta com o operário, né, pelas condições de trabalho. Então vai ser escrito esse manifesto, e esse manifesto vai buscar englobar toda a classe operária do mundo inteiro, não mais importando pura e simplesmente o meu país, porque a classe operária não seria a classe operária da Alemanha, né? Vai ser ou do Brasil, ou da França, da Inglaterra, do Japão, da África do Sul. Não, vai ser uma classe operária, é a classe operária do mundo inteiro, todos nós trabalhadores que não somos os donos do capital, né, desses meios de produção, nós formamos uma única classe. E aí a gente tem que se unir pelo Manifesto Comunista, a gente tem que se unir para realizar uma revolução mundial para mudar essas formas de trabalho de exploração de uma classe para outra. Marx defendia que a história da humanidade fora marcada pela luta de classes, ou seja, pelo confronto entre grupos sociais cujos interesses políticos e econômicos eram opostos. Para esse teórico, a revolução socialista deveria ser liderada pelos operários com o intuito de criar uma nova sociedade, fundamentada na ideia de propriedade coletiva, na qual não haveria exploradores nem explorados. Então, o que esse manifesto comunista ele traz ainda, né, em linhas gerais? É um texto que é muito lido até hoje.
Marx, o ponto nodal, né, da teoria marxista vai ser realmente a luta de classes, que existem as classes, né, dos operários e a classe dos capitalistas, que são os detentores dos meios de produção. Então, são os donos das fábricas, né? Esses donos, os detentores do capital, aqueles que têm os meios de produção para fazer as coisas, fazem parte da classe dominante, e a classe dos dominados seria a classe, o proletariado, que não tem nada além da sua própria força de trabalho, né? A única coisa que o proletariado tem é a sua força de trabalho. Por exemplo, eu faço parte obviamente, faço parte da classe trabalhadora, faço parte do proletariado. Eu não possuo os métodos, os meios de produção, né? Os meios de produção dos bens. Eu não sou detentor. A única coisa que eu tenho, que eu vendo, é a minha força de trabalho. E aí, Marx está dizendo que o proletariado e a classe dominante fazem parte, eles têm interesses econômicos e políticos opostos. Então, toda a história da humanidade é uma história de luta entre os interesses da classe dominante e os interesses da classe dominada. E aí essa luta de interesses e essa luta de classes é uma luta que se perpetua, né, até hoje, no século XIX e até hoje mesmo no século XXI. Nós ainda temos. E aí, o que o Manifesto Comunista diz é que a classe dos trabalhadores, né, os operários, eles deveriam liderar uma revolução socialista, e aqui que aí substituiria a sociedade capitalista, e esta sociedade socialista, a gente não teria propriedade privada, não teria isto é meu, isto é seu, né? Delimitação de terra e tal. Não. A gente teria uma ideia de uma propriedade coletiva. É uma outra forma de pensar a sociedade em que não haveria classes, não haveria quem é melhor do que alguém que explora, alguém que é explorado, né? Não haveria classes. Seríamos todos iguais, porque não haveria essa distinção entre as pessoas. Então, em linhas muito, muito, muito gerais, é isso que diz o Manifesto Comunista. Então, o marxismo ele vai se basear na concepção de que a história humana é movida por fatores econômicos, materiais. Então, toda a nossa história ela está baseada na realidade concreta, nos fatores econômicos e materiais. Tudo aquilo que acontece na história da humanidade acontece por conta das condições materiais, das condições econômicas das pessoas. E aí, por conta disso, né, por conta desse materialismo, a teoria criada por Karl Marx foi batizada por materialismo histórico, né? A história ela vai acontecer a partir das condições materiais e econômicas das sociedades. Então, esse é a primeira corrente filosófica que vai embasar os textos realistas. Segundo é o positivismo. Ciência como religião. Eu falei um pouco do positivismo quando disse acerca das faculdades de direito que começaram no Brasil. E aí está o Augusto Comte de novo. O positivismo ele está diretamente ligado à organização técnico-industrial do mundo moderno e baseia-se na defesa absoluta da ciência. E a ciência seria responsável pela reformulação da sociedade e pela obtenção da ordem e do progresso. Isso lembra alguma coisa? Então, o positivismo ele vai colocar na
no balaio da ciência a responsabilidade pela transformação de toda a sociedade. E aí, todos os métodos científicos, eles serão aplicados, eles seriam, né, aplicados na obtenção de um progresso, de uma evolução enquanto sociedade. Formulada pelo pensador francês Auguste Comte, a teoria positivista propunha a substituição da teologia e da metafísica pela análise empírica na interpretação dos fatos, na qual como é mais importante do que porquê. No positivismo, a gente vai ter como proposta, então, a gente pega toda essa teologia, todo este conhecimento organizado a partir da ideia de um Deus, ou de deuses, né? Metafísica, aquilo que está para além do material. Então a gente substitui isso que transcende ao material e a gente busca compreender a realidade a partir da análise empírica, a partir da análise concreta dos fatos e da interpretação desses fatos. E nessa interpretação, a gente pergunta como isso acontece e não por que isso acontece. Isso acontece porque Deus quis, né? Isso acontece por... Não. Como que isso acontece? Como que é essa atitude? Como que é esta ação? Como que este fenômeno social acontece? E quando a gente tira os olhos da causa, por quê, né? Ou dessa explicação de por que acontece, e passa a tentar compreender o processo, como isso acontece, este como é uma visão científica, porque você vai pegar o seu objeto de estudo, de observação e de análise, e vai dividir ele em partes e vai tentar compreender como que cada uma daquelas partes se relacionam, entendendo assim como que o processo acontece. O terceiro, e aí a gente tem essa ideia de que a filosofia positivista, né, é uma concepção de mundo científica que vai propor que a apreensão da realidade tinha que se dar de modo objetivo, empírico, seguindo os padrões de análise das ciências naturais, tal qual fez Darwin, né? Analisando a biologia, a botânica e tudo mais. O positivismo diz que a realidade social também deve seguir esses padrões de análise empírica. E o positivismo vai enxergar a realidade cotidiana a partir dessas lentes científicas, afastando-se do idealismo romântico. Na filosofia, o progresso, que é o escopo, é o objetivo final do positivismo, só viria por meio da ciência, só viria por meio da razão, enfim, só viria por meio da ordem. E aí, o dizer que estampa o centro da bandeira brasileira, ordem e progresso, é um pensamento positivista. O símbolo máximo da nossa nação, a nossa bandeira, ela carrega um ideal positivista. Um ideal de que somente a ordem pode trazer o progresso, pode trazer a evolução, né? Então, o positivismo está muito mais próximo do que a gente imagina, assim como o marxismo, assim como o darwinismo. Está tudo bem próximo da gente e isso constitui a nossa forma de enxergar o mundo, inclusive. A terceira corrente é o darwinismo. A gente vai ter aqui a teoria da seleção natural. Do lado nós temos uma caricatura de Charles Darwin como um macaco, de um autor desconhecido. Essa caricatura foi publicada na revista inglesa The Hornet, de 1871.
Então, em 1859, esse naturalista, né, que vai estudar os elementos da natureza, Charles Darwin, publicou sua polêmica obra A Origem das Espécies. Para ele, todos os seres vivos seriam o resultado de um processo evolutivo em que a natureza selecionaria os mais aptos a sobreviver em determinado ambiente, o que tornaria aquela espécie mais forte e com maiores chances de deixar descendentes. Essa teoria darwiniana da seleção natural inovou e chocou a sociedade ao propor que o homem não seria uma criação divina. Então, no darwinismo, a gente vai ter essa não é que o homem veio do macaco, não é isso. Porque se o homem tivesse vindo do macaco, a gente ia ter macaco virando homem até hoje, né? A gente teria aí um ser que se transformaria em humano. A gente nunca viu um homem surgindo de um macaco, não é isso. Essa é uma leitura rasa, essa é uma leitura que tem bastante má fé para abafar o pensamento de Darwin. Né? O que Darwin propõe em A Origem das Espécies, que todos os seres vivos, não só o homem, eles seriam resultado de um processo evolutivo que eles teriam, então, um ancestral comum. Todos os seres vivos, mas vamos pegar o homem que foi o mais polêmico, né? E o que vai mais nos interessar porque nós somos seres humanos. Darwin propõe que haveria um momento em que um ser, um animal, ele, na evolução, faria a evolução desse mesmo ser, dessa espécie, seguiria para caminhos diferentes. Então, esse bichinho, né, vamos colocar aqui esse pré-macaco, esse pré-humano, esse pré-macaco pré-humano seria um só. Só que chega um determinado momento em que esse pré-macaco pré-humano ele vai evoluir para dois lados, duas ramificações. Um vai virar um macaco, a espécie lá desse símio, e o outro vai virar o ser humano. Então, não quer dizer que o homem veio do macaco, quer dizer que tanto o homem quanto o macaco vieram de um ancestral comum. E o darwinismo, que vai mais nos interessar, por conta do realismo, o darwinismo vai trazer a ideia da seleção natural. Ou seja, existem seres com características que os tornam mais aptos para determinado ambiente. Os seres mais aptos, mais fortes, mais preparados para viver naquele ambiente vão sobreviver e vão passar essas características genéticas para os seus descendentes. E isso vai selecionar naturalmente as espécies que vão sobreviver e aquelas que vão desaparecer, porque elas estão mais aptas. Então, seleção natural é isso, é uma seleção, é uma escolha, é uma... Seleção é o termo mais correto mesmo, que ocorre naturalmente. Não é alguém que escolhe você fica e você vai. É a própria natureza que fala. Você, por ter essas características naturais, mais aptas para viver aqui, neste ambiente, então, por você ser mais forte, você sobrevive. Por você que é mais fraco, ser mais fraco, você vai embora, você morre. E isso vai aparecer também dentro da nossa estética literária, do realismo. E aí, do darwinismo como um todo, a gente parte para o darwinismo social. Aqui nós temos uma publicação da Martine Claret, é a editora,
de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. E aí o subtítulo é A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. A ideia de que os seres vivos passam por um processo de seleção natural que determina as espécies que sobrevivem e as que são extintas se estendeu para as dinâmicas das relações sociais, o darwinismo social. Então, o darwinismo social vai ser a seleção natural aplicada às dinâmicas das relações humanas. Somente os mais fortes, os mais bem preparados, os que melhor se adaptam às condições, sobrevivem. Então aqui a gente não está mais falando de um darwinismo na natureza, a gente está falando de um darwinismo na sociedade. E esses sobrevivem, pode ser no sentido literal ou no sentido metafórico. Tipo, somente os melhores permanecerão. Então essa seleção metaforicamente, né, relacionada à seleção natural, que então é essa seleção que ocorre em meios sociais, em dinâmicas de relações sociais e, portanto, humanas, em paralelo com a seleção natural, é o que a gente chama de darwinismo social. Por fim, a gente vai ter o determinismo, que é a última corrente de pensamento que vai influenciar o realismo. Nós vamos ter o determinismo de Hippolyte Taine, que é esse senhor aí. Nós temos as leis inflexíveis. Determinismo vem com uma ideia de leis que não mudam. Outra teoria em voga naquela época era o determinismo científico, elaborado pelo crítico e historiador francês Hippolyte Taine. O determinismo baseia-se na ideia de que o comportamento humano é determinado por três grandes forças: o meio, a herança, a raça e o momento. Então o determinismo vai falar assim, é uma corrente de pensamento que vai tentar estudar o comportamento humano. Então, o comportamento humano ele é determinado, não tem como você fugir pelo lugar onde você está, pela sua herança, a raça, sua herança genética, sua herança racial e o momento histórico. Então, a pessoa vai ter um comportamento a depender da raça que ela tem, né? A que raça ela pertence, onde ela está e em que momento. Então, esses três fatores vão determinar, não tem para onde fugir. Se você tem esta raça, está neste lugar, neste momento histórico, você vai ter esse comportamento. Por mais que você queira agir de outra forma, você não vai conseguir, porque são leis inflexíveis. E o meio, a raça e o momento determinam, por isso o determinismo, o seu comportamento. A soma dessas leis inflexíveis definiria o homem como um ser que é fruto de um meio geográfico e social específico, de uma herança racial e de um determinado momento, tempo histórico. Essa corrente de pensamento estabeleceu uma ligação necessária entre uma causa e o seu efeito, que é a lei da casualidade. Então, qual seria a causa? O meio social geográfico, a herança racial e o momento em que se vive, né, o tempo em que se vive, essas seriam as causas, e o efeito seria determinado comportamento. E aí eu pergunto para vocês, o determinismo é uma teoria em voga naquela época? Aqui eu trago para vocês algumas tirinhas e uma propaganda. Essa propaganda ela é real, ela realmente rolou. A gente tem aqui uma série de bebês e aí tá dizendo, você aí também, mãozinha na parede. Provavelmente como se fosse um policial, já revistando, fazendo o que a gente chama de batida em bebês. Porque é como se esses bebês eles já fossem determinados a serem bandidos. Por quê? Por conta do meio, da raça e do tempo. Né? Então, nessa primeira, a gente tem essa visão
determinista. A visão determinista também vai aparecer nessa charge embaixo, em que nós teremos, né? Aqui é uma representação do Rio de Janeiro, a gente consegue ver porque tem o bondinho ali atrás, uma asa delta. Aí nós temos um muro que vai separar essa parte bonita, com os prédios, das comunidades, da favela, né? E aqui do lado a gente vai ter uma criança brincando, tá ali com a sua bola de futebol, e o Estado vai ser representado por esse homem, pelo terno, né? Um homem branco empunhando um fuzil apontando para a cabeça da criança. Porque e aí a gente percebe que ela não está fazendo absolutamente nada de errado, até porque ela está com uma bola, então ela estava brincando. Mas ela é determinada, esse determinismo meio a raça, então aqui a gente tem aqui uma pessoa racializada, ela já estaria determinada para o crime. Então o Estado, ele já mata, ele já coíbe, porque não há nada que ele possa fazer para não ser um bandido, tendo em conta, levando em conta onde ele mora, a raça na qual ele é lido socialmente e o seu tempo, né? Embaixo nós temos redução da maioridade penal, e aí temos duas celas, de um lado tem adultos, os outros têm crianças, e aí um dos detentos fala sua benção, pai. Mais uma vez, esta ideia do determinismo. Então essas três imagens, elas vão ser construídas a partir dessa ideia de determinismo. Determinismo a partir do meio, da raça e do momento. E aí do lado nós temos de fato uma peça publicitária da Devassa, uma cerveja. E aí nós temos uma negra, né, uma mulher racializada, em uma posição extremamente sensual. E aí diz assim na parte, no texto verbal: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Aqui nós temos esta hipersexualização da mulher negra, do corpo da mulher negra, como se o fato dela ser negra, então um determinismo racial, o fato dela ser negra determinaria esse comportamento, faria com que ela tivesse esse comportamento e que ela fosse assim lida socialmente, né? Então a gente tem essa materialização do determinismo em uma peça publicitária. Nas peças artísticas, nos cartoons, né, na tirinha e tudo mais, a gente vai ter este determinismo, essa ideia, né, pensada para a construção de uma crítica a este pensamento. E aí do lado eu mostro para vocês que é tão forte no nosso dia a dia que é usado como uma forma, como uma boa ideia para se vender uma cerveja, né? Para vocês perceberem como que estas teorias ainda estão aqui no nosso dia a dia. Agora, na nossa parte final, vamos ver as características gerais da estética realista, apenas para fim de fechamento mesmo, porque todas elas já foram, de alguma forma, discutidas nas nossas aulas. A primeira é a busca da análise objetiva do real, né? Então essa aqui é mais uma introdução mesmo. Diferentemente dos artistas românticos, que viam no eu a principal motivação para suas obras, eles eram bem autocentrados, bem subjetivistas,
Mas, diferentemente deles, os realistas deslocaram seu olhar para a realidade objetiva, para as massas famintas, em crescimento acelerado e desordenado, e para os vícios da burguesia, como vocês muito bem já viram em Dom Casmurro. Dessa forma, o passado histórico que inspirou o romantismo foi substituído pelo tempo contemporâneo, o agora dos autores e pelo cotidiano das pessoas comuns, como a gente pode ver em algumas pinturas de Courbet. O cristianismo, incorporado à arte pelos românticos, cedeu espaço para um sentimento anticlerical e cientificista. Então, as artes deixam de lado esse cristianismo e, muito pelo contrário, elas vêm com esse sentimento anticlerical, anticlero e muito mais cientificista. Então, vamos ver 4 características. Primeiro é o racionalismo e o universalismo. Interessados no objeto externo e não no eu, os realistas buscaram representar um homem que fosse universal e não particular, reagindo contra tudo que fosse considerado romântico, subjetivo, sentimental e egocêntrico. Assim, eles evitavam ideias como a cor local defendida pelos românticos. Então, a gente vai falar do homem geral, a gente vai analisar a humanidade. Essa humanidade é vista a partir dos comportamentos dessas personagens, mas o foco é sempre o geral. Segunda característica, o homem submetido às leis da natureza. Diferentemente dos românticos que viam o eu como centro do universo, para os realistas o homem estava submetido às leis que regem a natureza. O homem, enquanto ser da natureza, vai ser regido por essas leis também. Então, as leis da seleção natural, o determinismo, todas essas coisas que regem a natureza, então, dependendo da herança genética, do tempo e do lugar onde uma planta cresce, ela vai se desenvolver de uma determinada forma, né? A gente tem os cactos, a flor do cacto é diferente da flor das margaridas, dos girassóis, das orquídeas, né? Uma flor do cacto é muito diferente de uma orquídea, né? Da flor da orquídea. E aí, da mesma maneira que essas leis influenciam e regem a natureza, elas vão reger também o ser humano. Seleção natural, né? Dessa forma, o ser humano não seria diferente dos animais irracionais, dos vegetais ou dos minerais, pois todos representariam peças de uma grande engrenagem. Então, o homem está submetido às leis naturais, não está acima dos outros seres da natureza. A terceira característica, o terceiro ponto relevante é uma natureza totalmente indiferente. Os realistas não relacionavam a natureza à alma humana, como no caso lá de Iracema, né? Então, sente a natureza, tudo aquilo que acontece em volta, a personagem está triste, a natureza se mostra triste também. No realismo, não, a natureza é totalmente indiferente ao que acontece com o ser humano. As grandes paisagens que extasiavam os românticos foram agora substituídas por ambientes urbanos nos romances realistas. Assim, sua vida está rolando ali e o mundo está de um jeito. Sua vida está rolando de um jeito diferente, o mundo está do mesmo jeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essas características, elas vêm em contraponto, né? Do que a gente tem no realismo e do que nós tivemos no romantismo, para ficar mais claro ainda. E, por fim, a literatura a serviço da sociedade. Para os realistas, a literatura deveria funcionar como um instrumento de reforma da sociedade. Ou seja, os autores teriam de engajar-se numa luta social e utilizar seus livros como arma de combate e de exemplo para os seus leitores, né? Lembra que a gente tem o marxismo aí, né? Essa questão da luta de classes, melhores condições. Então, esta arte realista, ela vem como arte para mostrar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, escancarar, criticar
para assim melhorar. Não é só mostrar. É claro que não é panfletário, né? Não é essa coisa assim, agora a gente faz isso, isso, isso. Não, é por meio de arte. Mostra-se, e aí essa crítica ela vem de uma maneira melhor trabalhada, porque é artística, e isso vai com o objetivo de transformar o ser humano e esse ser humano transformar a sociedade, já que a sociedade é feita por seres humanos. A linguagem, portanto, deveria ser acessível a qualquer público leitor. Então, quando vocês estiverem lendo os textos realistas, comparem com a linguagem do romantismo. E aí vocês vão ver como é um texto muito mais acessível, muito menos poético, muito menos é, é, com uma estrutura muito menos complexa, com menos inversões, com menos palavras difíceis, mais próximas da fala do homem comum, porque lembra que o nosso olhar é justamente para o cotidiano, né? Nós temos, por fim, agora sim, o ataque à família burguesa e à igreja. Para atacar essa sociedade burguesa, os realistas partiram de sua principal célula, que é a família. Então a gente vai ter ali em Dom Casmurro, por exemplo, este olhar para a família burguesa. Nos romances são constantes esposas adúlteras. A gente tem Madame Bovary, que falamos um pouquinho dela. A gente tem a possibilidade, e os amantes, né? Amantes, a gente tem a possibilidade da traição em Dom Casmurro, né? Que é realmente para mostrar que a família, que é essa célula burguesa, ela não é tão perfeita o quanto ela é vendida. Como posição anticlerical, os autores mostraram em suas obras padres desonestos. A gente tem o livro O Crime do Padre Amaro, por exemplo. Eles são corruptos, hipócritas e tal. Então tem essa atitude anticlerical, né? Esse ataque à igreja. Coisa tão cara aos românticos. Romance como espelho. A literatura deveria ter como função evidenciar os defeitos da burguesia, a crítica, dita no ponto 4. Isso explica por que os escritores realistas privilegiaram em suas obras o retrato de personagens patológicos, compondo uma sociedade doente. Por exemplo, o Bentinho é doente de ciúmes. No entanto, esses autores acabaram por contradizer seus próprios princípios, uma vez que, selecionando determinados tipos, pareceriam focalizar mais as exceções do que a média da população. Então a gente tem essa atitude meio que contraditória, né? Se o nosso objetivo é falar do ser humano como um todo, de maneira universal, quando a gente escolhe um tipo, né, um personagem com uma característica muito forte, a gente acaba caindo nessa possibilidade de estar nas exceções, né, em alguém que tem uma característica muito própria, em vez de falar da média da população de um modo universal. Mas aí, à medida que o autor vai escrevendo o seu texto, isso vai se mostrando mais forte, mais universal, às vezes mais particular, mas quando constrói esse personagem muito com essa característica, por exemplo, ciúmes, como é o caso do Bentinho, muito forte, nós temos isso com o objetivo de fazer uma crítica social. E agora que nós finalizamos o estudo da estética realista, passo para vocês a atividade final, que é o ensaio analítico. E vai se aproximar muito disso aqui, que nós fizemos aqui, tá? O que vocês vão ter que fazer nessa atividade? Com base nas correntes de pensamento que embasam a estética realista, o marxismo, o positivismo, o darwinismo social e o determinismo, e ou as características da estética que nós vimos, né, essas 6 características que nós vimos, vocês podem usar as correntes de pensamento e as características,
ou só as correntes de pensamento ou só as características, tá bom? Então, com base nesse arsenal teórico, elabore em duplas ou trios, porque eu quero que ocorra diálogo entre vocês. Então, duplas ou trios, no máximo. Ninguém pode fazer sozinho. Caso alguém não tenha grupo, eu vou ter que colocar num grupo, em uma dupla. Se tiver uma pessoa só sozinha, eu vou colocar em uma dupla, tá? Então se organizem. Então, em duplas ou trios, elabore um ensaio analítico. Então vocês vão fazer um ensaio, é esse texto sem uma necessidade grande de comprovação de todas as ideias. É mais uma interpretação mais livre, ela é mais livre, porém ela é embasada nas correntes e nas características. Então elabore um ensaio analítico de um enunciado real. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um episódio de série, pode ser um personagem de filme ou um personagem de série, uma peça publicitária, enfim, pode ficar à vontade, mas tem que ser um enunciado real, um enunciado artístico real, em que seja possível identificar esse traço, esse traço dessas características, essa característica ou essa filosofia, essa corrente de pensamento neste objeto, tá bom? Então, depois eu passo maiores informações de como que são a formatação, no caso, do trabalho, e lá na plataforma, na verdade aqui na plataforma, que eu vou postar esse texto na plataforma, vocês vão ter o espaço com onde vocês vão fazer essa subida, né? Vão fazer esse upload do arquivo em PDF, a data limite está ali também e a pontuação também. Boas discussões, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau!